Olá pessoal, bem-vindos ao Estúdio Aulas. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Rafael Barbosa, da disciplina Administração Geral e Pública. E nesse primeiro bloco vou falar um pouquinho para vocês do nosso curso, como é que ele será. Então vamos para a tela para me apresentar para vocês. Como será o nosso curso, pessoal? O nosso curso será distribuído em várias aulas. As aulas terão a numeração, então nós teremos hoje a aula número 1. Aí como será a nossa aula número 1? Ela terá um conteúdo programático. No caso, o conteúdo programático hoje é relacionado à parte de administração pública. Dentro da parte de administração pública, nós vamos estudar vários tópicos. O tópico central hoje é evolução da administração pública brasileira. Dentro do tópico evolução da administração pública, nós vamos estudar hoje o modelo patrimonialista ou modelo patrimonial. Vamos colocar o patrimonialista. Aí, isso aqui, pessoal, é a nossa primeira aula em vídeo. Então, nossa primeira aula em vídeo terá essa distribuição. E aí, as seguintes serão modelo burocrático, modelo gerencial, nova administração pública, empreendedorismo governamental, até encerrarmos a parte de administração pública. Um outro ponto, além da aula que vai ser em vídeo, nós teremos, para você acompanhar em casa, mais uma aula em PDF, que é a nossa aula escrita. Sendo que na aula escrita você vai ter esse mesmo tópico, administração pública, evolução da administração pública, modelo patrimonialista, mais 11 questões a respeito desse tema para você poder resolver. Além disso, pessoal, o que mais que você vai ter? Mais a resolução das questões. No caso aqui, em vídeo. Sendo que as questões aqui, pessoal, estão com gabarito comentado. Essa vai ser a estrutura do nosso curso. Então, como será a estrutura do nosso curso? Aula número 1, vídeo a respeito do tema, mais o PDF a respeito do tema, com questões a respeito do tema todas comentadas, mais a resolução das questões em vídeo. Então, o nosso curso será um curso de teoria, mais PDF, mais resolução dos exercícios que vão no PDF comentados. Um outro ponto, pessoal, ao final do conteúdo todo, ao final de um módulo, nós vamos resolver as questões atuais, no caso as questões de 2018, que é o ano no qual nós estamos. E aí, nesse material, pessoal, estão inclusas questões do CESP e da FCC. Então, você vai encontrar aí questões do CESP e da FCC e, eventualmente, para outros concursos que não sejam essas duas bancas, eu vou complementar o nosso curso de Administração Geral e Pública com as questões de outras bancas, aí eu incluo Quadrix, IADES, entre outras bancas, mais a resolução das questões em vídeo. Então, adquirindo esse curso de Administração Geral e Pública, para você que já adquiriu e está assistindo, você vai ter questões do CESP, questões da FCC e complemento com questões de outras bancas para concursos específicos. E aí nós vamos dar seguimento aqui ao nosso curso, pessoal. Isso é só uma breve explicação a respeito do que terá no nosso curso. Daqui para frente, a gente já entra no conteúdo da aula número 1. Então, vamos avançar. Então, você pode colocar aí no seu caderno a nossa aula 1. O que nós vamos ver na nossa aula 1? A nossa aula 1 será sobre evolução da administração pública, modelo patrimonialista. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou enumerar aqui, dentro da aula número 1, o nosso tópico número 1, que eu vou chamá-lo, basicamente, de evolução
da administração pública brasileira. O que eu gostaria que vocês enxergassem? Sempre que eu me refiro à administração pública brasileira, ela evoluiu ao longo do tempo por meio de 3 modelos básicos que se sucederam, o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Então nós temos que colocar essa observação. Vamos lá. A administração pública brasileira evoluiu por meio de 3 modelos teóricos. Os modelos teóricos são, vamos acrescentá-los aqui, o patrimonialista, o burocrático e o gerencial, também conhecido como nova administração pública. Qualquer uma das terminologias você pode encontrar aí nas provas. Então você estruture o seu caderno nesse formato. Então, repetindo, pessoal, a nova administração pública é o modelo gerencial. Aí o que eu quero que vocês enxerguem aí? Se eu estou me referindo a Brasil, o modelo patrimonialista vai ser predominante do ano de 1500 até o ano de 1930. O modelo burocrático vai ser predominante do ano de 1930 até o ano de 1995. Enquanto o modelo gerencial ou nova administração pública é predominante de 1995 até os dias atuais. Esse aí é um primeiro passo para a gente começar a compreender esse conteúdo. Agora, eu gostaria que vocês enxergassem esse conteúdo ao longo do tempo. Então, vamos criar aqui uma linha do tempo para isso. Você vai colocar aí no seu caderno agora o seguinte: de 1500 para frente, eu tenho a predominância do modelo patrimonialista. Ele vai ser predominante até o ano de 1930. De 1930 para frente, nós teremos a predominância do modelo burocrático. E de 1995 para frente, nós teremos a predominância do modelo gerencial, ou nova administração pública. O que eu gostaria que vocês enxergassem aqui nesse gráfico, pessoal? Eu coloquei cada um dos modelos aí em uma cor para nós montarmos a seguinte estrutura. O modelo patrimonialista foi predominante, deixou de ser predominante e continua existindo até hoje, até os dias atuais. O modelo burocrático não era predominante, se tornou predominante, deixou de ser predominante e continua existindo até hoje. E o modelo gerencial não era predominante, se tornou predominante e é o modelo predominante atualmente. Então, a partir desse gráfico, eu quero que vocês enxerguem a predominância de cada um desses modelos. Com base nesse gráfico, nós podemos construir as seguintes observações. A observação número 1 que você vai colocar aí é a seguinte: o modelo burocrático representa uma tentativa de substituição das práticas patrimonialistas.
Então, em síntese, o que eu quero que vocês enxerguem? O modelo burocrático representou uma tentativa de substituição das práticas patrimonialistas. O que eram as práticas patrimonialistas, pessoal? Basicamente, corrupção e nepotismo é o que nós precisamos saber nesse primeiro momento. Então, o modelo burocrático vem para combater a corrupção e o nepotismo típicos do modelo patrimonialista. Agora, olha só, vou chamar a atenção de vocês aí para o seguinte, olha bem para a tela. Eu disse aqui que representou uma tentativa de substituição. Por quê? O modelo burocrático conseguiu eliminar o patrimonialista? Não. O patrimonialismo existe até os dias atuais. Então, o que o modelo burocrático representa é uma tentativa de substituição das práticas patrimonialistas. E aí, as bancas têm diversas formas de cobrar isso. Ó, enxergue o seguinte. O modelo burocrático substituiu o modelo patrimonialista? Certo. Por quê? Olha para a tela. A partir de 1930, o modelo burocrático se torna predominante e o patrimonialista deixa de ser predominante. Logo, o burocrático substituiu o patrimonialismo. Então, se eu, ao invés de falar em tentativa de substituição aqui, coloco substituição, estaria correto do mesmo jeito. O que eu não posso colocar, pessoal? Eu não posso afirmar que o modelo burocrático eliminou o patrimonialista. Se eu fizer a afirmativa de que o modelo burocrático eliminou o patrimonialista, eu estou errado. Então, volta para mim, pessoal. Vamos fixar. Se cai na sua prova, o modelo burocrático substituiu o patrimonialista. Certo. O modelo burocrático tentou substituir o patrimonialista. Certo. O modelo burocrático eliminou o patrimonialista. Errado. Porque o modelo patrimonialista continua existindo até hoje. Então, eu não posso falar que ele foi eliminado. Precisamos ter esse cuidado. Aí, dando seguimento, pessoal, uma segunda observação que nós vamos colocar aí é a seguinte. Observação 2. O modelo burocrático, o modelo gerencial surge em oposição à ideologia do formalismo e rigor técnico da burocracia tradicional. Aqui nós temos um outro ponto importantíssimo a ser debatido. Eu estou falando aqui da ideologia, do formalismo e do rigor técnico. Essa ideologia do formalismo e do rigor técnico caracteriza as disfunções ou falhas da burocracia. Então, pessoal, entendam o seguinte, o modelo burocrático chega para eliminar o modelo patrimonialista? Sim. Conseguiu? Não. Então, posso falar que o modelo burocrático substituiu o patrimonialista? Posso. Posso falar que tentou substituir o patrimonialista? Posso. Posso falar que eliminou? Não. Agora, mudando o parâmetro de comparação, se eu lhes pergunto, o modelo gerencial eliminou a burocracia? Não. O modelo gerencial substituiu o burocrático? Sim. O modelo gerencial quer combater a todo custo todos os tipos de burocracia? Não. Aí nós temos que tomar o seguinte cuidado, olhando para a tela. O modelo burocrático surge para tentar eliminar o modelo patrimonialista. Mas o modelo gerencial não surge para eliminar o burocrático, ele surge para combater apenas as disfunções da burocracia. O que significa isso, pessoal? Que o modelo gerencial complementa o burocrático e não elimina. Isso significa dizer que hoje nós queremos aqui, predominando no Brasil, o modelo gerencial? Sim, mas o modelo gerencial vai se apoiar nos princípios do modelo burocrático que permanecem valendo. Simplificando, o modelo gerencial quer acabar com a impessoalidade, que é um princípio da burocracia? Não. Então, para nós resumirmos essa nossa discussão, vamos fixar o seguinte. A administração pública brasileira evoluiu por meio do modelo patrimonialista, burocrático e gerencial.
O modelo burocrático surge em contraposição ao patrimonialista e o modelo gerencial surge em contraposição apenas às falhas da burocracia, ou seja, o modelo gerencial aproveita os princípios da burocracia e tenta combater as suas falhas. Com isso, nós temos uma síntese dos 3 modelos de administração pública. Aí, voltando à tela, o que eu quero que vocês enxerguem? Esse é o ponto evolução da administração pública e agora nós vamos discutir especificamente o modelo patrimonialista, que foi o nosso primeiro modelo de administração pública, então eu vou convidá-los para uma outra tela. Você vai colocar aí no seu caderno, tópico 1.1. Nesse tópico 1.1, nós vamos discutir especificamente o modelo patrimonialista. Quando eu me referir, pessoal, ao modelo patrimonialista, quais são as principais características que nós precisamos fixar dele? Primeiro, ele é originário das monarquias absolutistas europeias. Aí nós precisamos enxergar o seguinte nessa brincadeira. Se ele é originário das monarquias absolutistas europeias, ele, no caso do nosso país, veio de Portugal para cá. E aí nós precisamos caracterizar uma monarquia absolutista. Então vamos para a tela. Como é que nós vamos caracterizar uma monarquia absolutista? A característica essencial dela, pessoal, é que o poder do governante é derivado do próprio Deus. Então, se é uma monarquia absolutista, nós temos o endeusamento do governante. Aí você precisa enxergar o seguinte: se eu tenho um governante legitimado pelo próprio Deus, temos que partir da premissa de que os seus poderes agora são ilimitados. Por quê? Se o governante representa o próprio Deus na Terra, os poderes do governante, assim como os de Deus, não têm limites. Então nós podemos acrescentar aqui nas monarquias absolutistas o seguinte: a existência de poderes ilimitados. Aí, dando seguimento, enxergue o seguinte: se o governante é visto como um Deus e tem poderes ilimitados, ele não responde pelos seus atos. Então aqui nós podemos falar em irresponsabilidade do governante. Por quê? Se ele é Deus, ele não erra. Se ele não erra, ele não responde pelos seus atos. E aí eu convido-os a pegar o PDF e analisar lá no PDF o artigo número 99 da Constituição Imperial, da nossa primeira Constituição de 1824. Lá você vai encontrar que a pessoa do imperador é sagrada, ou seja, o imperador é visto como um deus e não responde pelos seus atos. Ele não responderá por coisa alguma, segundo a Constituição, porque ele é inviolável pelos seus atos. Então, o que nós temos no Brasil imperial? Nós temos um modelo patrimonialista esculpido no texto da Constituição. Aí eu quero que vocês parem e voltem aí para a tela para enxergarmos o seguinte: quais são as características do modelo patrimonialista até agora? Endeusamento do governante, existência de poderes ilimitados e irresponsabilidade do governante. O que isso significa, pessoal? Que o Estado pode fazer o que quiser. Então você tem um Estado arbitrário, que é o Estado absolutista. Uma vez que eu tenho um Estado arbitrário, o que isso gera para a sociedade? Isso gera insegurança jurídica. Grande insegurança jurídica. Esse é o ponto. E aí nós vamos partir aqui para uma segunda característica central do modelo patrimonialista. Vamos descrevê-la. No modelo patrimonialista, existe muita confusão entre a propriedade pública e privada.
O que significa isso na prática, pessoal? Sempre que eu tenho confusão entre propriedade pública e propriedade privada, significa que o patrimônio público está sendo utilizado para fins pessoais, estão confusos. É como se eu utilizasse aquilo que é público para resolver os meus próprios problemas. Então, resumindo isso aí, o que vai significar para nós a confusão entre a propriedade pública e a propriedade privada? Como é que nós vamos sintetizar isso aqui? Simples. Isso aqui é sintetizado, pessoal, na corrupção. O que é corrupção da forma mais simples possível? Utilização do patrimônio público para fins privados. Aí, pessoal, nós precisamos enxergar uma outra característica. Se eu tenho confusão entre aquilo que é público e aquilo que é privado, e eu parto da premissa de que o Estado é privado, temos um problema aí, porque o Estado passa a ser visto como propriedade do próprio governante. Então, o que nós podemos colocar aqui? Nesse modelo, o Estado é visto como propriedade do governante. Que o utiliza como uma extensão do seu poder. Então, sintetizando, o Estado é tratado como se fosse do próprio governante e o governante utiliza o Estado como se fosse uma extensão do seu poder. Logo, o Estado existe para servir a interesses pessoais e não ao interesse da coletividade. Então, nós podemos colocar aqui o seguinte: nesse modelo de administração pública, nós temos foco em interesses pessoais do governante, o que faz com que os níveis de corrupção se elevem. Então, uma característica desse modelo de administração pública será os seus altos níveis de corrupção. E aí, nós temos que parar aqui para analisar ainda o seguinte, pessoal. Se eu tenho confusão entre público e privado, não há respeito à propriedade privada. Então, o setor público pode se apropriar daquilo que é privado para fins qualquer. Então, nós temos um Estado caracterizado por um alto nível de corrupção e pela inexistência da propriedade privada, já que tudo que se encontra dentro de determinado Estado pertence ao governante. E aí nós podemos dar um passo a mais aqui e enxergar o seguinte ainda nesse modelo. Nesse modelo nós teremos, como uma de suas características, a confusão entre pessoas e cargos. O que vai significar para nós a confusão entre pessoas e cargos de forma simples? Isso significa, da forma mais simples possível, pessoal, que os cargos são vistos como bens pessoais. Aí um raciocínio lógico. Se os cargos são vistos como bens pessoais e o dono do cargo morre, o cargo passa para o herdeiro por meio de sucessão. Então, repetindo, se eu tenho cargos vistos como bens pessoais, o cargo se incorpora ao patrimônio de quem o ocupa. Se o cargo se incorporou ao meu patrimônio e eu morro, o meu cargo passa para os meus herdeiros por meio de sucessão. Então, o que nós podemos acrescentar aqui, pessoal? Que nós teremos a figura da hereditariedade. Ou seja, o cargo de rei pertence ao rei e quando o rei morre, transmite-se aos herdeiros. Então nós teremos hereditariedade. Se eu tenho hereditariedade, pessoal, o que eu tenho necessariamente? Alto grau de nepotismo.
Então, uma das características do modelo patrimonialista é o seu alto grau de nepotismo. E aí nós temos que continuar a entender isso aqui de uma forma mais aprofundada. Se o cargo passa para os herdeiros e há nepotismo, significa que eu tenho muita pessoalidade. Se eu tenho muita pessoalidade, o critério para contratar as pessoas não é um critério impessoal, mas sim um critério pessoal, que privilegia, por exemplo, o sangue, pouco importando o grau de qualificação técnica das pessoas. Então, nesse modelo, nós podemos falar em ausência de profissionalismo. Aí nós temos que enxergar o seguinte: por que ausência de profissionalismo? Se eu sou médico e morro, o meu cargo de médico passa para o meu filho, apesar dele não ser médico. Então, o que eu estou criando com isso? Total falta de profissionalismo. Até outro dia desses havia isso no Brasil, no qual um tabelião morria e passava para o seu herdeiro, que é o caso dos cartórios. Agora, o fato do tabelião ter morrido e deixado o cartório para os herdeiros, significa que os herdeiros têm conhecimento técnico para gerir um cartório? Não necessariamente. Então, isso pode gerar uma ausência de profissionalismo e, consequentemente, a gente acrescenta aqui mais uma informação, pode gerar também a ausência de carreiras administrativas. Ou seja, você cria uma administração pública do ponto de vista da gestão de pessoas altamente desorganizada. Aí você continua avançando para entender o seguinte: o que isso vai gerar ao longo do tempo? Isso vai gerar oligarquias, estamentos. Isso vai gerar aristocracias, ou seja, um governo de poucos voltado para poucos, caracterizado por pouca ou nenhuma participação popular. Então nós podemos colocar aí que uma característica desses governos são o fato deles serem extremamente clientelistas. Aqui nós podemos falar no clientelismo. Só para fixar, pessoal, sempre que eu me referir a clientelismo, isso aqui é troca de favores. Com foco em interesses pessoais. Além desse clientelismo, isso aqui tende a gerar ao longo do tempo, pessoal, aristocracias, além de aristocracias, oligarquias ou estamentos. Simplificando, o que são esses três? Aristocracias, oligarquias e estamentos. Isso aqui significa um governo de poucos voltado para o interesse de poucos. Então, nós temos aí a figura das aristocracias, oligarquias ou estamentos. E aí, o que isso cria na prática, pessoal? Pouca ou nenhuma participação popular. O que significa isso na prática? Que o povo não participa de forma efetiva da gestão pública. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: esse modelo foi predominante no Brasil? Foi. De quando a quando? Vamos fazer uma análise rápida disso. Vamos aqui para mais uma tela. No Brasil, nós temos 1500, que é um marco na história brasileira. O que aconteceu aqui em 1500 para ser tão importante na história do Brasil, pessoal? Aqui é o descobrimento, é quando o Brasil se revela uma colônia de exploração de Portugal, que é a monarquia absolutista europeia da época, que chega aqui no Brasil. Depois, nós temos o ano de 1808. O que acontece em 1808? Nós destacamos aqui a chegada da família real. Segundo a ESAF, nessa época aqui, tem início a construção das bases do autogoverno.
Aí nós damos um passo a mais aqui em direção a 1822. Em 1822, nós temos a Declaração da Independência. Nesse momento aqui, o Brasil se transforma em um Estado com povo, território e governo soberano. Dando mais um salto aqui na história, nós teremos o ano de 1824, que é quando será escrita a nossa primeira Constituição. Em relação a essa Constituição, eu destaco o seguinte: ela adota o modelo monárquico. Você tem uma monarquia. Se eu tenho monarquia, eu tenho hereditariedade. Se eu tenho hereditariedade, lembre-se, eu tenho nepotismo. Além da hereditariedade, aqui nós podemos destacar que o imperador era sagrado, segundo o texto da própria Constituição. Se o imperador é sagrado, eu tenho irresponsabilidade do governante. Além disso, pessoal, aqui nós teremos a figura do voto censitário, segundo o qual só vota quem tem dinheiro. Além do voto censitário, foi criado nessa época aqui o poder moderador, que é um poder que está acima de todos os demais poderes. Aí eu quero que você enxergue o seguinte: a nossa primeira Constituição, ao inserir essas características, criou um governante visto como um Deus que não responde pelos seus atos, com pouca ou nenhuma participação popular, poder sendo transmitido de pai para filho, ou seja, produzindo o nepotismo, além de altos níveis de corrupção e muito foco em interesses pessoais. Em síntese, o fato do Brasil ter declarado a independência e escrito uma Constituição não fez com que ele deixasse de ser patrimonialista. E o pior, o voto censitário, que exclui mulheres, exclui negros, exclui índios e exclui pobres. Ou seja, só quem votaria seriam as oligarquias que vieram em 1808 de Portugal para cá. Aí você dá mais um salto aqui na história. Ao dar mais esse salto, a gente chega no ano de 1889. Em 1889, nós teremos a proclamação da República. Essa República aqui ficou conhecida como República Velha. A República Velha se subdivide em dois momentos, pessoal. Nós temos a República da Espada, que é a dos militares, e temos a República do Café com Leite. Essa República do Café com Leite revela para nós o seguinte: aqui nesse período nós teremos o coronelismo, nós teremos o voto de cabresto, e, consequentemente, pessoal, nós teremos altos níveis de corrupção. Ou seja, não muda muita coisa. Sendo que essa República do Café com Leite vai perdurar até o ano de 1930. Então, entenda, o modelo patrimonialista predominou no Brasil de 1500 até 1930. Então, se a banca lhe pergunta o seguinte: durante o Brasil colonial, que está aqui, qual foi o modelo de administração pública? Patrimonialista. Se a banca lhe pergunta, durante o período imperial, o que é o período imperial? Daqui até aqui. Brasil imperial. Qual foi o modelo de administração pública? Patrimonialista. E se a questão lhe pergunta durante a República Velha? Qual foi o modelo de administração pública? Patrimonialista. E você consegue ver o patrimonialismo espalhado ao longo de toda a nossa história, principalmente aqui na Constituição de 24 e aqui no ano de 1930. Só lembrando, pessoal, que aqui nós temos uma economia predominantemente rural. Aí o que vai acontecer em 1930? Em 30 vai ocorrer uma revolução que vai dar o início à República Nova e, consequentemente, ao governo de Getúlio Vargas. Bom, pessoal, então é isso. Nós estamos encerrando a nossa aula número 1.
Daqui a pouquinho eu venho com um bloco de exercícios. Grande abraço!